vamos ler Efésios, capítulo de número 6. Começaremos a nossa leitura no versículo de número 10. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Glórias ao nome do Senhor. Efésios, o capítulo 6, versículo 10. Diz-nos a palavra: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, em toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Podeis assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. A carta aos Efésios, ela é uma carta de grande revelação. Deus concedeu a Paulo, e esta carta, ela tem a semelhança do livro de Josué. Assim como Josué conquistou a terra prometida, assim Efésios vem apresentar a gente as conquistas das bênçãos espirituais. E aqui no capítulo de número 6, principalmente do versículo 10 ao versículo 20, ele apresenta nada mais, nada menos que uma guerra instalada entre espíritos, e no caso ele disse que este espírito é o maligno, né? É Satanás, é o diabo, são os nomes que ele é conhecido. E ele fala também sobre a nossa responsabilidade nessa guerra. E ele nos chama de soldados. E nos mostra que o soldado precisa estar equipado com os instrumentos para esta guerra. E ele fala desses instrumentos, desta armadura, desde a cabeça até os pés. Que esta armadura, ela é de proteção. A única armadura, ou a única ferramenta dessa armadura de ataque é a espada do Espírito. Porém, ele fala algo interessante, porque nós não estamos em lutas, não é contra carne e sangue. E aí ele disse, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares
celestiais. Então, é uma guerra que está acima de nós, mas tanto o desfecho dessa guerra é determinado nas regiões celestiais. E, se você notou aí, você pode ver quantos tipos de espíritos que estão guerreando contra a vida de um cristão. Ele fala sobre principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade. Então, pelo menos são em torno de 4 legiões ou esquadrões espirituais que fazem guerra contra você, contra a igreja. Por isso que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A primeira verdade que eu posso trazer a todos nós é que estamos em guerra. Esta guerra é uma guerra espiritual, não é uma guerra física. Nós temos um oponente bastante esperto. A Bíblia fala, apresentando pela figura da serpente no capítulo 3 de Gênesis, que a serpente era a mais sagaz de toda a criação que Deus havia feito. Quem criou as hostes celestiais foi Deus. Mas houve então uma corrupção nestas hostes celestiais, porque um querubim ungido, ele quis ser igual a Deus. E de querubim ungido, e alguns até apontam ele como a criatura mais espetacular que Deus criou com o seu poder e com a sua graça. Mas o desejo do coração dele era ser igual a Deus, e por isso ele foi lançado dos céus e convertido em diabo. Apolion, Satanás, são nomes que é direcionado a ele. Ele é muito inteligente, ele é muito estrategista, ele é muito sagaz. Nenhum de nós que aqui estamos, e fora aqueles que estão lá fora, jamais poderia enfrentar a ele em uma luta e vencê-lo. Jamais. A gente só consegue a vitória por intermédio de Jesus. Porque quando você clama pelo nome de Jesus, o poder do céu se coloca à sua disposição para fazer frente nessas batalhas. Então estamos em guerra. O nosso oponente é mais forte. Para que você tenha uma ideia, a pessoa mais idosa aqui, quem sabe tenha 80 ou 90 anos, e este nosso oponente, ele vive antes que o universo fosse criado. Porque antes de Deus criar o universo físico, Deus criou o seu mundo espiritual. Então, este oponente, ele vive e vive e vive e vive. Né? Se nós, por exemplo, segundo algumas especulações, dissermos que o planeta Terra tem em torno aí de 7.000 anos de existência, este senhor, ou esta entidade maligna, vive por muitos e muitos e muitos anos. Ele é dotado de uma inteligência fora do comum. Fora do comum. Também ele é dotado de um poder espetacular. Ele não tem todo o poder, mas ele tem poder. A ele foi permitido habitar as regiões celestes. E desde aí, ele faz guerra contra a igreja e os remidos de Cristo. O desejo do coração dele é destruir você e eu.
Agora, é um oponente poderoso? É. Tem as suas armadilhas? Tem. E por que que nós ainda estamos vivos? E por que que nós ainda estamos por aqui? Simplesmente porque nós temos dono. E o nosso dono, como disse João, o maligno não vos toca. Ele não tem poder para tocar na sua vida sem que Deus assim o permita. Mas isso não impede que ele continue em guerra com a gente. Viu aquela questão, por exemplo, que diz assim, olha, não taca pedra na vidraça, e mesmo assim alguém taca? Ele é irremediavelmente desobediente. E deu bobeira, ele atinge as nossas vidas de todos os lados. E quando ele não atinge diretamente, ele trabalha para que ao nosso redor algumas flechas venha em direção à nossa vida. Ele conhece Deus. Por que que ele conhece Deus? Porque ele, por muito tempo, na eternidade, vivia bem próximo de Deus. Bem próximo de Deus. Ele tem um conhecimento do reino espiritual. Ele não perdeu quando foi jogado dos céus para as regiões celestes, ele não perdeu as suas habilidades, ele ainda as conta. E mais ainda, associado às suas habilidades, fora agregado a maldade. Então as habilidades, o poder, os pensamentos, as estratégias que ele tem, ele deixou de utilizar para o bem e agora utiliza para o mal. Esta é a pessoa, ou a figura, o sujeito que eu e você estamos em guerra. Outra questão, a igreja primitiva também o conhecia e reconhecia todas as suas artimanhas e poder. Paulo fala que não ignoramos os ardis de Satanás. Era possível vê-lo atuando. Um exemplo clássico disto fora quando Ananias e Safira tentam enganar Pedro. Pedro diz, por que vocês deixou Satanás encher o vosso coração? O que Pedro discerne ali é que por trás daquele plano arquitetado entre Ananias e Safira estava a mão cortina de Satanás. Estava a mão dele atuando. Ele faz muito disso. No capítulo 16 de Mateus, quando Pedro revela a identidade de Jesus, e logo depois Jesus começa a dizer que o Filho do Homem será entregue para ser morto, Pedro começa então a dizer para o Senhor, para com isso, Senhor, ninguém vai fazer isso com o Senhor. Aí Jesus disse, arreda-te de mim, Satanás. Jesus discerniu que, atrás das palavras de Pedro, havia uma ação diabólica, usando Pedro, para que o impedisse de cumprir o projeto que Deus havia determinado. Então, a igreja primitiva sabia sobre as artimanhas dele. Outro sim, nós precisamos saber que Satanás nos atacará em todas as áreas de nossa vida. Não haverá uma área de nossa vida que ele deixará isenta do ataque. Ele vai atacar. Por isso que Paulo recomenda a nós a estar protegido com toda a armadura de Deus. Armadura para a cabeça, para o peitoral, ainda tem o escudo da fé, cobertura dos joelhos e desce lá embaixo os sapatos, preparado com os sapatos da salvação. Então é preciso que eu e você estejamos preparados, porque ele vai atacar.
E ele sempre ataca na hora que a gente menos espera. Mas que você pode entender que o ataque de Satanás para a sua vida, ele vem principalmente em duas ocasiões. Em duas ocasiões. Primeiro, quando você consegue uma grande vitória, porque quando nós conseguimos uma grande vitória, a tendência é o quê? Relaxar. Ah, consegui, então relaxa. Aí estamos o quê? Desprevenidos e desprotegidos. A segunda ocasião que ele ataca é quando a gente está lá no fundo do poço, bem para baixo. Aí ele ataca-nos para murmurar contra Deus. Dizer para Deus o que estamos passando. E ele então ataca nessas duas áreas principais de nossas vidas. Eu e você precisamos estar bastante apercebidos quando lograrmos recebermos uma grande bênção, temos uma grande vitória. Pode esperar que ele vai fazer uma visita a você. Você diz, mas eu não chamei ele. Fica tranquilo. Sabe aquela visita inoportuna? Você está com uma pia cheia de louça para lavar, você está com uma máquina cheia de roupa e pé. Você diz, mas quem cheirar uma hora dessa? Aí chega aquele fulano, aquela, vim te visitar. É aquela visita inoportuna. Ele vem visitar sem ser chamado, sem ser convidado. Ele vem te visitar. Agora é por isso que o apóstolo Paulo disse, olha o que ele disse aqui, no versículo de número 14. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos. E aí ele disse aqui no versículo 18, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica, não somente por você, mas por todos os santos. Porque assim como ele ataca você, ele ataca a mim e ele ataca a todos. O desejo dele é atacar e destruir. Pois bem, meus irmãos, quando você estiver com segurança, querer segurar seus direitos, defender você mesmo, gritar mais alto, pensar que você pode montar sobre você uma proteção, você cai numa grande armadilha dele. Você não precisa se defender. Ele pode utilizar uma pessoa para te atacar, mas você não precisa defender-se. Teu escudo é o Senhor. A Bíblia disse, Davi escrevendo, o meu escudo, o meu broquel é o Senhor. O escudo é algo pequeno, como essa mesinha aqui, que era abarcado pelo guerreiro para se defender. O broquel era algo maior, que defendia desde a cabeça até os pés. Aquele algo grande assim, para cobrir quase o corpo todo. Deus disse, eu sou o teu escudo, eu sou o teu broquel. Se as pessoas falarem mal de você, não preocupe-se em defender-se. Se quiserem te fazer o mal, não se preocupe em defender-se. Porque se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Hoje o que mais vemos é crente querendo se defender, querendo ter razão em tantas coisas. E quanto mais você luta para ter razão, mais você se envolve no problema. E o diabo quer o quê? Você dentro do problema. Mas se você fica de fora e dizendo, Deus, cuida de mim, aí o Senhor envia anjos para te guardar, te proteger e te defender. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós também temos uma grande tendência. Quando a gente falha, a gente põe culpa nele. Na verdade, ele é culpado de muita coisa, mas muitas vezes não é culpado de algumas.
Muitas vezes ele não é culpado de algumas coisas. Nós mesmos somos os verdadeiros culpados e, quando nós somos descobertos, nós jogamos a culpa nele. Porque a nossa tendência como seres humanos não é assumir os nossos erros, é transferir. Adão transferiu para Eva e Eva transferiu para a serpente. Nós temos, irmãos, uma tendência de não assumir os nossos erros. Quando erramos, procuramos dizer é o fulano, é o Bertano ou é Satanás. Sempre temos uma desculpa. E em muitos casos, Satanás tem toda a culpa. E em outros, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Nós muitas vezes delegamos ou damos a ele legalidade para ele atuar. Damos essa legalidade. E quando é que damos a legalidade para que Satanás atue? Quando pecamos. O pecado é a porta que abrimos para que ele entre. Para que ele entre. Então eu e você precisamos montar vigilância para não pecar. E se pecar, corre e confessa. Pede perdão, se arrepende e seja restaurado. Quanto mais você esconde, oculta, posterga, transfere culpa pelo pecado cometido, mais tempo ele está atuando na tua vida. Então seja rápido. Errei, pequei. Senhor, me perdoa. Se é um pecado que trouxe desabono testemunhal para a coletividade cristã, submeta-se à disciplina, procure a liderança da igreja, conversa, para que você não seja destruído. Foi o que Paulo disse para a igreja de Corinto. Eles estavam achando que eram os bambambam, mas o pecado estava no seio da igreja. E Paulo disse, esse sujeito tem que ser entregue a Satanás. Tem que passar pela disciplina. Se ele não for disciplinado, conforme a Bíblia recomenda, então uma legalidade para que o diabo entre e faça toda a marmota que ele sempre faz, aí há uma destruição na vida da pessoa. Então eu e você não podemos esquecer sobre as suas armadilhas, as armas que ele utiliza. Os rebeldes, eles devem ser disciplinados. Rebelou contra a palavra de Deus, deve ser disciplinados. E qual é a disciplina? A disciplina é que esta pessoa reconheça o seu erro, seja afastada da comunhão por um período e seja restaurada em seguida, para que possa realmente desfrutar da liberdade cristã. Temos, então, essa tendência de culpar os demais e não querer admitir a disciplina. A mão do diabo está em todos os problemas. Ainda que ele não esteja presente, porque ele não é onipresente, mas o dedão dele está lá. O pezão dele está lá. A ideia dele está lá. O que uma pessoa pode ter de vantagem? Uma pessoa casada, por exemplo, com a sua esposa, uma família, com filhos, a aventurar-se em uma questão amorosa com uma outra pessoa. Que vantagem essa pessoa vai ter? O diabo cega de uma tal maneira que ele disse assim, será prazeroso. Ele atua na área do prazer, será prazeroso, vai, faça. E a pessoa começa a ver aquilo como uma oportunidade de prazer. E depois? A vista parece ser prazeroso. As consequências são amargas. Amargas, terríveis. Tem uns que não conseguem se restaurar mais na vida, porque tomou uma atitude que não deveria tomar. Abriu uma brecha na sua vida e trouxe uma destruição total. Então, irmãos,
Assim como nós não devemos tomar o nome do Senhor Deus em vão, nós não devemos brincar com ele. Esse demônio é terrível. Neste exato momento que estamos aqui, ele já está armando alguma coisa para você e para mim. E ele não sossega. Alguma coisa ele está armando. E você e eu precisamos estar orando e vigiando. Por isso que a gente fala, irmãos, ore, leia a Bíblia, vigie. Irmãos, ore, leia a Bíblia, vigie. Mas uma grande parcela vem à igreja, vem ao templo, e ao invés de orar, ficam vendendo o catálogo da Hermes, né? Da Avon, da Natura, disso, daquilo outro. Senta, conversa e não ora. E depois, quando vem a tentação, quando vem as flechas inflamadas do maligno, não tem força para resistir. Sucumbe. E hoje nós temos um exército prostrado. São inúmeros os crentes atingidos. Há pelo menos duas igrejas fora desta igreja. Se você andar por aí, você vai encontrar um grande percentual de pessoas que um dia fizeram parte dessa igreja. E hoje não servem a Deus, não adoram a Deus, se prostraram, porque abriram uma brecha e o inimigo os atingiu. Que Deus nos guarde e nos ajude. Então devemos orar, e orar muito. A natureza da nossa guerra, ela não é carnal, ela é espiritual. Espiritual. Quando alguém tenta te atingir, a sua guerra não é com aquela pessoa que tentou te atingir, mas com aquele que está por trás e sugestionou ou sugestivou aquela pessoa para fazer isso. Lhe deu as ideias, lhe deu a mente, e essa pessoa deixou-se levar. Foi o que Pedro estava naquele momento fazendo com Jesus. Quando Jesus fala que vai ser morto, Pedro disse: Senhor, não faça isso, coitadinho do senhor, não vai não, ninguém vai fazer isso com o senhor. Jesus identificou que não era Pedro, não era a pessoa. Tanto é que Jesus não disse: eu te repreendo, Pedro. Ele disse: arreda-te de mim, Satanás. Ele atinge com a sua palavra a entidade espiritual que está por trás. Porque Jesus sabia que a luta dele não era contra carne e sangue, não era contra Pedro, mas era contra aquilo que estava atrás de Pedro, empurrando aquelas palavras. E muitas vezes a pessoa está tentando te prejudicar, está tentando te ferir, está tentando causar algumas dores em você, e você entra numa luta com aquela pessoa, uma luta corporal com aquela pessoa, e não é aquela pessoa. O que eu devo fazer, pastor? Repreender o demônio que está atuando naquela pessoa para te atingir. Simplesmente assim. Ai, fofocou de mim. Em vez de você ir tirar satisfações, porque tem crente que é assim, né? Anda com sangue no pé da goela. Né? Qualquer coisa ele está armado para toda boa obra. Né? Parte para a briga, ele é um Pedro armado com a espada. Né? E em vez de você ir partir para isso, parte para isso. Ó, vai para a oração. Repreende Satanás que está tentando te atingir por intermédio daquela pessoa. Repreende o diabo que está furioso contra você e está utilizando pessoas para te atacar. Você não tem que repreender aquela pessoa, você não tem que estar chamando aquela pessoa a atenção, não. Você não tem que fazer inimizade contra ela, porque a sua guerra não é contra ela. A sua guerra é contra aquele espírito da maldade que está fazendo com que esta pessoa deixe-se levar e está sendo utilizada.
Então, não se esqueça disso. A mão dele sempre está aí. A natureza da nossa guerra não é física, a natureza da nossa guerra é espiritual. E se você não vencer no joelho, na língua é que você não vai vencer. Brigando é que você não vai vencer. Chamando para tirar satisfação é que você não vai vencer. Ao contrário, você só vai causar um escândalo, um problema maior. Você vai se envolver em litígios, em contenda, em brigas, vai sair ferido. E quantas pessoas não estão nessa situação hoje? Porque ao invés de vencer no joelho, buscando Deus e repreendendo Satanás, foi querer tirar satisfação. E aí, meu irmão, é como o diabo quer, e é como ele gosta. Ele arma tudo e traz você para dentro do furacão, e você, como um patinho, cai. Ah, mas ninguém me falou. Pois bem, falou, a Bíblia falou. O grande problema é que somos ouvidores, mas não fazedores daquilo que ouvimos. Não praticamos aquilo que ouvimos. Então, se você está tendo alguma luta, a sua luta não é contra o seu irmão, não é contra uma outra pessoa, a sua guerra é espiritual. E guerra espiritual se vence de joelho, se vence na presença do Senhor. E se Deus não te conceder vitória, ninguém jamais te dará vitória. Ninguém jamais. Até as nossas finanças passa por uma guerra espiritual. Você já orou pelo seu estado financeiro? Já orou alguma vez? Ou nunca orou? Irmãos, a vida vai sendo tão automática para os crentes envolvidos neste mundo secular, que ele esquece que tudo que gira nele e em torno dele é espiritual. É espiritual. Você precisa orar pela sua vida financeira. O diabo quer você na pobreza. Não só na pobreza. Se ele puder descer um pouco para a miséria, ele o fará. Porque um crente sem recursos econômicos, ele vai ser nada mais, nada menos do que uma pessoa deprimida, triste, cheias de vontade e não alcança nada. Ele tem atacado a sua vida financeira. Você diz, como, pastor? Como? Claro que a fatura do cartão não é ele que fornece, né? Foi você que gastou. Mas, uma das formas, nos bloqueia. Nos bloqueia para não ver o prejuízo lá na frente. Você quer ver uma propaganda enganosa? É aquela, jurinho pequenininho. Quem disse que você tem que pagar juro? Quem disse? Eu vou comprar porque só 2% ao mês de juro? Isso não é nada. Não é nada? Pega um carnezão de 72 parcelas, multiplica por 2% e você vai ver quanto que você vai pagar de juro. Você tem que pagar. E tem pessoas que ficam escravizadas do bendito do carnê. É carnê do Magazine, Casas Bahia, Americana, quem mais? É fiado no botequinho lá de frente da casa, é o armazenzinho do seu Manuel do outro lado. Passou na porta, ele compra de novo. Nem está precisando de panela. Passou o sujeito vendendo panela. Vou comprar um jogo de panela. Põe um jogo de panela lá. Passou o vendedor de rede. Vou comprar uma rede. Compra a rede e põe lá. Ele esquece que ele tem que pagar. Aquela outra conversa que diz assim, a primeira parcela só para 2024. Aí o sujeito crente, mas só para 2024? Irmão, ninguém dá marmitex de graça. Você tem que pagar. E quanto mais levarem a sua conta para frente, mais juro você vai pagar.
Mais juro você vai pagar. Ah, faz um empréstimo. Você empresta 1.000, paga 4. É por isso que esse pessoal chega no final do ano, eles vão fazer os balancetes, são os que mais ganham dinheiro. E sabe na costa de quem foi que eles ganhou? Na tua, na minha. Minha mãe sempre dizia, paletó de trouxa, o bolso é nas costas. Todo mundo mete a mão. Então o diabo vai bloqueando você. Aí chega na hora de você aportar para o reino de Deus. Ah, mas se eu der esses 50, eu tenho que pagar o carnê do Magazine. Comprei aquele negócio lá. Claro que a gente não está usando, mas comprei, agora tem que pagar. E o que tem de crente, irmãos, com nome no Serasa, SPC, é brincadeira. É por isso que Jesus ainda não veio. Porque quem está devendo vai ter que ficar na grande tribulação e pagar a conta. E tem uns que estão devendo tanto e ficam orando, Jesus, volta logo, volta logo. E tem uns que até cantam, volta logo, Jesus, vem me levar para casa, para ficar livre da dívida. Mas não é por aí, irmão. O diabo vai bloqueando você. Aí você diz, mas eu não tenho a mente de Cristo? Tem, só falta usar. Não adianta falar que você tem se você não usa. Foi dada a você e a mim para usar. Nós temos a mente de Cristo. E eu preciso usar essa mente. Mas eu acho que a minha mente é melhor do que a mente de Cristo. A minha mente iluminada pelo mundo, muitas vezes é melhor do que a mente iluminada pela palavra. E eu começo então a viver atado. O que eu tenho que fazer, pastor? Começa a entrar em guerra pela sua vida financeira. Começa. Primeira verdade que você precisa aprender na questão de finanças é que o dinheiro tem valor. O dinheiro não aguenta desaforo. E ele fica no bolso de quem cuida. Quem não cuida, ele bate asa e voa. Você precisa saber que R$10 vale R$10. R$100 vale R$100. Antes de gastar, faça aquelas perguntas básicas. Por que eu vou gastar? Será que eu preciso comprar isso? Se eu não posso me virar sem isso? E ore. Deus, dá-me sabedoria. Deixa eu utilizar a mente de Cristo para usar o dinheiro que chegar à minha mão. O diabo vai atacar você na sua área financeira. Vai encher você de dívida, vai encher você de compromissos, ao ponto de você colapsar. Financeiramente colapsado. E aí, meu querido, não tem oração que dê jeito. Aí você vem chorar, pode fazer campanha, 7 voltas nas muralhas, sei lá, 7 mergulhos no Jordão. Faça o que você quiser. Final do mês, montanha de boleto está lá te esperando. Mas eu fiz a campanha. Ó bem, você fez a campanha, mas agora paga. Você acha que Deus, tem uns crentes que eu não sei, eles ainda não saíram do maternal bíblico. Você acha que Deus vai pagar a sua dívida lá, o carnê do Magazine Luiza que você comprou? Você acha que Deus vai fazer aparecer dinheiro na sua conta? Ô irmão, mundial é outro lugar. Você acha que Deus vai fazer isso? Esquece, meu irmão. Deus vai abençoar aquilo que já está na sua mão. E você precisa entender que aquilo que chega na sua mão é uma semente. E você tem que saber plantar essa semente. Ore pela sua vida financeira. Repreenda todo tipo de espírito que luta contra você. Ah, o sapato está velhinho, mas ainda aguenta mais essa semana, aguenta mais um mês. Nós precisamos entender isso, irmão. Mas nós, não. Estou confiando. Por fé. Não é assim? Por fé. Pastor, troquei o carro. Por fé. Aí ele abre o porta-luva, aquele carnê dessa grossura. Parece uma Bíblia. Vou pagar, pastor. 72 meses passa rápido.
72 meses passa rápido. Multiplique sim, ou divide isso em 12 meses para você ver quantos anos. E quem disse para você que durante todos os anos você vai estar empregado, com saúde, para ter dinheiro para pagar isso? Você não contou com o contratempo, aí o diabo já levou você a fazer a dívida, e agora então ele vai caçar um jeito de complicar a tua vida. Uma doença inesperada, uma viagem inesperada, despedido dos serviços. Você chegou no serviço sorridente, assoviando, né? Firme nas promessas do meu Salvador. Aí um carregado da sessão, passa no departamento pessoal, por favor. Está despedido. Acabou, meu irmão. Aí você foi despedido. Aí você já sai de lá murmurando, Deus, aonde o senhor está? Não é assim que os crentes vão? Aonde o senhor? Pastor, como é que pode? Não, Deus me enganou. Deus não mandou ninguém comprar nada fiado. Se puder, compra. Se não puder, passa sem aquilo. Analise as coisas. Ore pela sua vida financeira. Porque as suas finanças também é espiritual. Também é espiritual. O dinheiro que chega na sua mão, você é espiritual. E tudo que vem nas tuas mãos, de bom, se torna espiritual. Ao receber o pagamento, em vez de murmurar que o contra-cheque é pequenininho, ore e agradeça a Deus. Você já orou? Já chegou em casa? Já orou? Colocou diante de Deus o dia que você recebeu? Pastor, é tão pouquinho que se eu colocar diante de Deus, Ele não vai ver. Meu querido, foste fiel no pouco, sobre o... Não pula, irmão, essa etapa. Essa etapa não pula. Primeiro você precisa ser fiel no pouco, para chegar no muito. Então ore, ele vai atacar. Nós ganhamos ou vencemos esta batalha nos lugares celestiais. É de lá que a vitória flui. E o Espírito Santo quer dar entendimento a você e a mim, como defender nesta guerra aquilo que ganhamos, aquilo que temos. Até aquilo que você coloca dentro de casa. É por isso que eu digo para os irmãos, meninos que são solteiros, vê bem com quem você vai casar. Mas não. Ele não está nem aí, ele olhou, gostou e já está querendo levar. E aí casa com uma mulher que sobrou o arroz do almoço, ela joga fora. Eu não vou colocar um arroz esquentado para tarde. Tudo aquilo que você joga fora, você está jogando o seu dinheiro. O seu dinheiro. Comprou uma penca de banana, mas essa banana está meia preta. Meu amigo, corta o preto, joga fora, come o restante que está boa. Mas não, já joga a penca inteira. Quantas coisas perde lá na sua casa? Eu sei que a sua casa é que nem a minha. Dentro da geladeira é um monte de potinhos. Quantas coisas você joga fora? Hoje é dia de fazer limpeza na geladeira. Uma coxa de frango, um pedaço de peixe, um bife, e uma abobrinha, e não sei o quê, e vai jogando, vai jogando. Você jogou o quê? Dinheiro. Dinheiro. Então, quando você for casar, se você já casou agora, não adianta nem brigar com ela, repreende só. Mas esta é a realidade. Esta é a nossa realidade. Deus, Ele nos abençoa, irmão. Isso é uma realidade. Deus nos abençoa. Mas Ele diz a você e a mim, use a inteligência que eu te dei. Use a mente de Cristo. Não existe nenhuma obra do Senhor sem problemas. Mas não é igreja. Meu querido irmão, põe isso na tua cabeça hoje e para sempre. Igreja é o lugar aonde tem problemas. Você diz, não pode ser.
eu estou pensando que na igreja todo mundo é santo. Uns santos briguentos, santos fofoqueiros, santos armador de confusão, são santos. Mas eu pensei que eles eram assim. Meu querido irmão, você não viu nada ainda. É por isso que eu queria ser da igreja primitiva, porque na igreja primitiva não tinha problema. Não tinha não. Se você fosse da igreja primitiva, você seria Ananias e Safira. Problema em todo lugar, meu irmão. Até na igreja que Filipe fundou lá em Samaria, já tinha um que queria comprar dons espirituais, velho. Problema tem em igreja, porque a igreja é formada por pessoas com problemas. E queira sim, queira não, os problemas sempre aparecem. E se eu sei que na minha vida tem uma área em que eu sou problemático, o que eu devo fazer? Vigiar sobre aquela área. Mas tem uns irmãos que dizem, que eu sou assim mesmo. Comigo é assim mesmo. A minha natureza é essa. Se a sua natureza é essa de briguento, você precisa se converter, se colocar debaixo da presença de Deus novamente. Claro que tem vezes que é cada gadareno que Deus envia que dá medo. Cada filisteu, você tem vontade de pegar alguém para o pescoço, mas fica só na vontade. Não passa, não cruza a linha não, meu irmão. Não entra do outro lado. Fica só na vontade e daí volte. Porque senão, você vai perder a bênção completa. E os senhores são testemunha que eu digo, não perca a bênção que você recebeu aqui dentro, no estacionamento. Mas não fazem caso. Porque o carro do fulano está lá na frente do meu carro. Onde já se viu? Como que pode uma coisa dessa? Isso nem crente é. Irmão, houve algumas brigas no pátio dessa igreja que Deus precisou mandar o arcanjo Miguel com a espada para dividir os camaradas. Simplesmente por lugar de estacionamento, porque estava na frente do outro, e você já conhece toda a história. Crente, não perca a tua bênção. Igreja tem problema, nós somos problemáticos. Só Jesus te aguenta. Só Jesus. E o diabo aproveita e diz, faz mais, vai. Lembra no tempo que nós era menino? Eu não sei se aqui tem alguém no meu tempo, agora aí, uns 10 anos atrás. A gente era menino, e aí saía da escola e tinha uma desavença com um coleguinha dentro da sala de aula, e aí dizia, lá fora nós acerta. E quando chegava lá fora, sempre tinha aquele que atiçava, né? Fazia um risco no chão assim, e dizia, quem for homem, pisa aqui. Não era assim? E lá vinha o sujeito e pisava. Aí o diabo já gritava, está vendo? Pisou na tua mãe. E fechava, o tempo fechava. Ou então colocava a mão, né? Quem for homem, cospe aqui. Tirava a mão e era no rosto do outro. Aí pronto. O diabo, irmão, é terrível. E a gente ainda dá lugar. A Bíblia disse, não deis lugar ao diabo. Ele não está de brincadeira. Se você está brincando de ser crente, ele não está brincando de ser diabo. Ele está aí, firme e forte. Desde quando ele se tornou diabo, lutando para destruir a sua vida. E você vai achar muitos defeitos na igreja. E não adianta sair Araçatuba acima, abaixo, procurando uma igreja perfeita que você não vai encontrar. Eu perguntei para um irmão que está indo numa igreja, eu disse, por que lá a igreja está pintada de preto? Já é para dizer que nós somos ruins. Eu falei, lá nós não, já colocamos forro branco. Tentando disfarçar, né, irmão? Porque se nós fizermos propaganda contrária, como é que vai ser o negócio? Então não existe, toda vez que você empreender alguma coisa para Deus, espere que o diabo venha atrás de você. Ele vai vir. Hoje nós estamos aqui acomodados dentro de um templo.
Mas só Deus, Jesus, o Espírito Santo e todos os anjos do céu, e eu sei o preço que é. É gostoso chegar aqui, sentar, cantar, ouvir, voltar para casa. Você não sabe do terço, uma bolinha do rosário. Você não sabe. A dureza, a luta, a batalha, o sofrimento. Tem dia que eu chego aqui com vontade de pegar qualquer um pelo pescoço. Só com vontade. Essa é a vida, irmão. Ele vem atrás, ele vem lutar, ele vem batalhar, ele vem causar sofrimento. Se tiver 10 falando o mesmo linguajar, vamos fazer, vamos lutar, vamos batalhar, ele já levanta 2 para dizer, para quê? Quando nós fomos começar, eu me lembro até hoje, a primeira reunião de obreiro minha, eu disse, irmãos, nós vamos construir um templo sede aqui. Teve um que lá do meio disse, outro que veio para nos enganar. Quando nós começamos a tirar a cobertura, o irmão João estava até me ajudando, a cobertura de um refeitório que tinha aqui, teve um que disse, destruir, todo mundo destrói. Eu acho que é ele que está ligando aí, atende logo. Quando nós começamos a cavar os buracos, teve um que disse para mim, cavar buraco até tatu cava. Quando fizemos os buracos dos pilares, para que uns buracos desse? Quando levantou os pilares, está aí, pode esquecer, você vai criar até lodo nesses pilares. Irmão, você não sabe como é doído, você está com uma pessoa que poderia dizer, estou aqui, vou pôr o ombro de baixo e nós vamos junto. Se tem 5, 6 para estimular, tem 10 para desestimular. Porém, graças a Deus, que Gideão contava com 300, né? E foram com nós que nós fomos, irmãos. Somos nós que reunimos aqui para dar glória a Deus e aleluia. E aquele que não participou vai dizer, ai, como eu gostaria de ter participado. É tarde. Mas vamos continuar. Algumas táticas do diabo. Ele é estrategista. Vou dizer uma coisa, ele não tem pressa de te derrubar. Ou você pensa que ele está apressado, ansioso. Estou ansioso, preciso derrubar esse camarada essa semana. Não, pensa num sujeito tranquilo, despreocupado. Ele vai aproveitar a oportunidade. Você vai terminar de estar celebrando uma grande vitória e vai chegar em casa e ele vai aprontar para cima de você. Ele faz isso. Mas se você estiver apercebido, você o reconhecerá de longe. Você o verá de longe. E você vai dizer, sai daqui, satangoso. Pobreza, ele, diabo, quer destruir tudo quanto você tem. Viu o que ele fez com Jó? A primeira aprovação de Jó foi na área econômica. Ele aniquilou com os bens de Jó. O segundo ataque fora na área familiar. Ele matou os filhos de Jó. Não contente com isso, ele voltou lá no céu. E Deus disse, ô Satanás, por onde você vem? Ela estava lá em Araçatuba, dando uma volta por lá. Você observou meu servo Jó, que ainda que eu tirei tudo que ele tem, ele continua fiel. Disse, o sujeito ainda tem saúde. Toca na saúde dele. Vai lá, mas você não mata ele. Depois tocou diretamente na saúde de Jó. E não contente com isso, aproveitou uma brecha que a esposa de Jó deu e ele também utilizou ela. Amaldiçoe o teu Deus e morra. Estas as questões. Ele fez de tudo para destruí-lo. Por permissão de Deus, o momento ele conseguiu. Mas não foi permanente.
Porque ele pode roubar alguma coisa, mas não é permanente. Porque o livro de Jó não acaba no capítulo 3. O livro de Jó termina no capítulo 42. E há uma palavra naquele capítulo 42 que é de suma importância. E virou o Senhor Deus o cativeiro de Jó. Ele deu o dobro do que ele tinha. Então as percas que quem sabe você teve na hora que ele entrou e destraçou tudo, ele pensou que era permanente. Não. Basta você se levantar de novo, se refazer, e Deus tem o dobro para você. 2 vezes mais para você. Agora, se você naquele momento entrar no ritmo da murmuração, do questionamento, do xingamento, aí Deus também se afasta. Eu quero te ajudar, mas já que você está assim, então fica aí. Nervosinho, bravinho, fica aí. E você fica lá, tirando a barba com uma navalha de pau. Ou então pulando num pé só. Por quê? Se com Deus é possível vencer, por que vou afastar dele? Olha o segredo de Jó. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja ele. Eu sei que na hora é difícil você fazer isso. Mas se você conhece a Deus, você vai dizer: eu sei, Deus. Ele levou aquela Brasília 77 que parecia mais uma geladeira, aquela coisa terrível. Levou, graças a Deus, aquele polo preto. Mas aí vai abrir a porta. O Corolla está chegando. Mistério. É assim que funciona, irmãos. Se você permanecer, você vai ver a vitória. Aleluia. Satanás também usa loucos. Loucos. Lembra daquele louco gadareno? Era usado pelo demônio. E era uma legião. E ninguém na cidade tinha paz. As cadeias não conseguiam prender e todo mundo fugia dele. Muitas vezes vem um louco na sua direção. Um sujeito saiu loucamente com uma moto e deu na porta do carro. Louco. Não, passou um louco aqui e deu um tiro no meu cachorro. Graças a Deus que foi no cachorro, né? Se fosse você. Não, mas um louco, pastor, só precisa de ver. Um louco me pegou pelo pescoço, esfregou a minha cara numa parede chapiscada. Ele usa. Eu e você precisamos estar revestidos da couraça da justiça e de toda a armadura de Deus. Doenças. Ele também pode usar a doença. Uma doença de um membro da família ou uma doença em você. Deus pode permitir? Deus pode permitir que você fique doente. Quantos aqui não estão doentes? Eu sou o primeiro. Tem uma namorada chamada diabetes que não me deixa. Doença, eu vou fazer o quê? Claro que nem parece, né? Minha esposa disse: poxa, cada dia que passa você está mais um galã. Falei: um galã com diabetes. Quem dos senhores não sente nem uma dorzinha de cabeça? Uma dor na perna, uma dor no braço, uma dor de cabeça? Não, se é mulher é comum, né? Uma dor de cabeça. Uma palpitação no peito. Isso demonstra duas coisas. Primeiro, que o teu corpo está se desfazendo. Está se desfazendo. Segundo, Deus pode ter permitido que o inimigo te colocasse uma enfermidade. Mas por que Deus fez isso? Porque você precisava. Muitas vezes nós achamos que somos os bambambam e Deus sabe onde tocar. Paulo foi até o 3º céu e quando voltou disse Deus: tome um espinho na carne. Toma isso daí. Assim é que funciona com Deus.
porque Ele sabe qual é o remédio para dosar a nossa vida. Sabe como Deus quer que a gente fique? Aos pés dEle. Não saia daí, Ele quer que você fique aí. E como Ele sabe que se você tiver pernas boas, você vai querer andar mais longe, então Ele já quebra uma para você ficar ali. Para você orar a Ele, para você buscar Ele. Senhor, essa gota no calcanhar, Senhor, esse esporão, graças a Deus. Deus sabe como agir e como tocar em nossas vidas. Eu sei que você não gosta desse tipo de coisa. Eu também não. Satanás pode usar pessoas. Pessoas, até mesmo com presente. Até mesmo crentes. Porque tem aqueles crentes que um dia ele está na carne e outro dia também. Conhece aqueles crentes carnais? Satanás pode usar essa gente para atacar você. Porém, antes de começar a guerra, a Bíblia já diz a você e a mim: somos mais do que vencedores. Tenha paciência, calma, tranquilo. O pastor está me processando. Fica tranquilo. Põe na mão de Deus, vai para a oração, vença tudo na oração. Porque se Deus não é por você, então você perde toda. Mas se Deus é por você, você ganha todas. Você ganha todas. Sofrimentos. Pode vir sofrimento. Outro ataque dele, morte. Olha, pastor, sim. Ele pode, a morte de um crente, irmão, pode ser uma bênção para o crente e uma desbênção para quem ficou. Ainda mais se ele é um crente que deve para todo mundo. Quem ficou tem que pagar a conta. Não é que a dívida prescreve com a morte do sujeito, não. Lembra daquela viúva que foi a Eliseu? O marido morreu, ficou ela e os 2 filhos. E os credores foram receber. Eu tenho certeza que ela falou assim: olha, meu marido morreu, eu não tenho com o que pagar. Ele disse: dá os seus 2 filhos. A dívida, irmão, o sujeito morre, mas a dívida continua viva. Eu estava numa igreja pastoriana, onde uma irmã faleceu, e o dinheiro que receberam do seguro de vida só deu para pagar as contas que ela tinha no comércio. Graças a Deus que ela tinha ainda um segurinho de vida, né? Mas teve que pagar. Então ele pode causar esse sofrimento. E o crente que morreu, vai estar no céu, ar-condicionado e tal. Chegou de carruagem, aquela carruagem que levou Elias. Chegou lá, abençoado, coisa boa. E quem ficou? A chorar. A chorar. Por que você está chorando, irmã? Porque ele deixou um monte de conta e agora tem que pagar. O diabo é terrível, irmãos. A vitória de Deus é vencer o mal. Vencer o mal na minha vida, vencer o mal em torno da minha vida e vencer o mal para sempre. Não importando o que venha a acontecer, estamos em guerra. Eu e você. O nosso inimigo é formidável, mas o nosso general é Cristo. E nós vamos vencer. Levante uma mão aos céus. Diga comigo: Senhor, eu creio que irei vencer. Nesta batalha, eu não lutarei. O Senhor pelejará por mim. E a vitória será grande. A vitória será permanente. A vitória será espetacular. Sou mais do que vencedor. Diga: sou mais do que vencedor. Ainda que a minha armadura tenha marcas, mas o meu corpo está intacto. A minha mente está intacta, porque eu sou vencedor. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus.